Eu quero só reforçar uma coisa, queridos, para todos vocês. Vigília, guarde isso no teu coração para sempre. Vigília é um ambiente. Vigília é um momento na tua vida que você separa um grande tempo para ouvir a Deus. Você não tem 5 horas do teu dia para estar sendo ministrado, ouvindo a Deus. Mas numa vigília, você tem a oportunidade de adorar, louvar, ser ministrado, receber palavra profética. Então, aprenda a valorizar esse tempo. Vigília é um tempo especial, separado, num monte como esse, aqui é o monte do Senhor, para você aprender a ouvir a Deus. Fala, eu preciso falar menos e ouvir mais, para que o Senhor tenha poder de transformar a minha vida no instrumento da sua glória nesta terra. Amém, queridos? Então, vamos, olha só, já está posicionado. Vamos estar falando sobre, o tema hoje é eternidade. E esse tema é um desafio, queridos. Quando Deus colocou o tema no meu coração, eu gelei, falei, Senhor, o que eu vou falar sobre isso? E a sensação ontem, Senhor, o que eu faço com tudo isso? Porque tem muita coisa para falar. Tive que depois resumir, que é muito assunto. E para você ter ideia, é tanto assunto que deram 5 vigílias. Até novembro eu tenho assunto para falar sobre eternidade. Amém? Porque é eternidade, não para. Amém, queridos? Então vamos trabalhar a palavra. Então, Eclesiastes capítulo 3, versículos 11, 14 e 15. Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs o quê? A eternidade no coração do ser humano, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado. E que Deus faz isso porque para que as pessoas o temam. O que é, já foi. O que será, também já foi. Deus fará vir outra vez o que já passou. Entendeu? Não, fecha os teus olhos. Fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, eu quero somente te ouvir. Não quero ouvir a minha mente. Não quero que conclusões humanas venham explicar aquilo que é seu, espiritual. Não quero, Senhor, que o inimigo atrapalhe esse momento de construção de valores na minha vida. Senhor, eu estou aqui para te ouvir. Os meus ouvidos estão apontados para ti, meu coração está sintonizado contigo, a minha mente é a mente de Cristo. Senhor, eu quero te ouvir. E consagro meu coração, Senhor. Consagro a minha mente, Pai, como ambiente santo, para que o Senhor opere nela a tua palavra. E eu saio hoje consciente do valor da eternidade na minha vida. Peça de coração. Senhor, eu te louvo e te agradeço, Pai, por o Senhor ter me usado e trazido essa palavra no meu espírito. Eu fui transformado nesse tempo de construção, Pai. E eu te peço que agora o Senhor me use como canal de bênção, a trombeta do Senhor a tocar. E o Senhor, Pai, fale ao coração dos teus filhos, como o Senhor falou com o meu, Pai. Oh, meu Deus, esse ambiente é teu, essa vigília é tua, Pai. Essa palavra é tua. E a obra que o Senhor tem na vida dos seus filhos também, Pai, é teu propósito. Que o Senhor, Pai, seja engrandecido por aquilo que vai ser ministrado. E os teus filhos sejam transformados pelo poder do Senhor através dessa palavra. Eu consagro esse momento ao Senhor e me entrego totalmente em tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, preste bastante atenção, aleluia. Então, pode sentar, queridos, anote tudo, anote, porque vai ter muito assunto, e se preparem. O que você era, você não vai ser mais. Essa vigília vai transformar na tua vida, amém, queridos? Então, só um referencial finalzinho aqui. O ser humano tem a necessidade de conhecer a eternidade, que Deus está colocando aqui. Deus estabeleceu a eternidade como um sentimento, um desejo de conhecimento no coração do homem, uma busca, uma expectativa, uma curiosidade. Mas
é algo muito grande, muito expansivo, né? E a questão é, será que é possível conhecer a eternidade? Então vamos lá, queridos, vamos saber o que é a eternidade. Então, o que é a eternidade? Intercedam por mim para que minha garganta me permita chegar ao final. Conceituar a eternidade, queridos, é algo complexo. Concorda ou não? Concorda ou se concorda? Tem alguém aqui? Não me deixem só, fala forte. Concorda ou se concorda? Concorda, amém? Então, conceituar a eternidade é algo complexo, pois a realidade que tem atrás disso, a realidade do ser humano, a cabeça do ser humano é muito limitada. Nós não podemos pensar coisas grandes. Mas aqui que a gente vai buscar? O pai dos burros, o dicionário. O que o dicionário diz sobre a eternidade? E a eternidade, ele fala o quê? Eternidade o que é? Qualidade do que não tem início nem fim. Duração que não tem começo nem fim. Que prescinde de qualquer determinação cronológica. Também, a eternidade denota a inexistência do tempo. Uau! Logo, sendo algo infinito, no sentido filosófico, refere-se a algo que não pode ser medido pelo tempo, porquanto o transcende, para ser perpétuo, por ser perpétuo, eterno e ininterrupto. Então, o que a palavra, o que o dicionário nos mostra, é que eternidade é algo que não tem tempo, que não pode ser medido pelo tempo, e algo que não tem começo nem fim. Pronto. Mas o que a Bíblia diz sobre a eternidade? E aqui está a vantagem. Aqui está o segredo. A eternidade, segundo o relato bíblico, é o ambiente para o qual fomos gerados e nele deveríamos permanecer. Então, primeira coisa que você deve anotar no teu caderninho. A eternidade é um ambiente que você deveria estar, mas não está. Está aí a primeira complexidade a ser avaliada. Pense bem nisso, amém? E nesse ponto nós vamos trabalhar com mais detalhes, vamos começar a se aprofundar no conceito de eternidade. É um lugar que eu deveria estar. Por quê, bispo? Né? Vamos conhecer então a criação do homem. Deus criou o homem para quê? Se Deus habita a eternidade, o homem foi criado para viver na eternidade com Deus, amém? Lá em Isaías 57:15, diz que do alto, porque assim diz, o alto e sublime, que habita onde? Onde Deus habita? Na eternidade, amém? Porque Ele é santo. E, o que mais? A Trindade criou o homem para que habitasse com Ele. Então Deus habita na eternidade. E lá em 2 Coríntios 6,16 diz, porque nós somos santuário do Deus vivo, como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então onde Deus está? Na eternidade. Como que nós somos o quê? Povo de Deus. Somos aquele que Deus desejou, comprou, pagou, criou, fez um monte de coisa, para poder estar junto com Ele. Então Deus não vem para cá, para a terra, isso é lógico. Então Deus quer nos levar para o ladinho dele. Quem quer estar na eternidade com Deus aqui? Bispo, eu estou tão animado. Eu quero estar com Deus na eternidade, se der também. Quem quer estar na eternidade com Deus aqui? Amém? Essa pergunta é séria, queridos. E as condições que o ser humano for formado, estabelece isso. Porque lá em Gênesis 1:26 diz, a Trindade, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E lá no capítulo 2, versículo 7 diz, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou alma vivente. Aqui está um ponto importante, queridos. O Senhor formou o homem, o Senhor tirou do barro, do pó da terra, a estrutura, a capacidade do homem. E aí? Há um segredo importante para nós tratarmos aqui. A condição da terra não era a mesma que vemos hoje. E, portanto, o pó da terra era santificado e totalmente coerente com os propósitos de Deus. Por quê?
Vamos continuar, que está começando a ficar interessante. Vamos imaginar o Jardim do Éden. O que era o Jardim do Éden? Ah, bispo, era um jardim que chamava Éden. Não! Era o jardim no Éden. Amém? Está claro isso? Gênesis 2:18 diz: E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, queridos, entenda, Deus formou a terra, céu, lua, planetas, constelação, e num determinado ambiente que se chamava Éden, o Senhor estabeleceu ali um jardim. E nesse jardim, Deus colocou o homem. Só que esse jardim, queridos, não era uma condição normal. Não era o jardim que nós fazemos, que temos nas praças, onde tem braboleta, onde tem, né, formiga, pinguim, tem um monte de coisa. Não. O jardim do Éden era um ambiente de conexão terra-céu. O jardim era um ambiente de conexão terra-céu. A condição desse ambiente criado por Deus era totalmente diferente da existente hoje em dia, pois esse ambiente era puro, santo, perfeito, de tal forma que o ser humano, que também era puro, perfeito e santo, tinha total relacionamento com Deus. Um exemplo, Deus falava com Adão: Adão, não coma dessa árvore, porque você vai morrer. Adão, agora você vai cuidar da terra. Adão, agora você vai contar os animais. Havia um diálogo, havia uma conversa, um relacionamento de Deus com o homem. Se Deus é santo, o homem não conseguiria ter esse relacionamento se ele também não fosse santo. Então nós temos que começar a pensar diferente, queridos, das histórias da carochinha que nós ouvimos. Vamos continuar, você vai entender. Só que o homem pisou na bola, né? Tinha tudo, morava no paraíso, né? Pertinho da liberdade, era um ambiente maravilhoso, e de repente veio a serpente, veio, né, o diabo, Satanás, Curunhão, e roubou o coração dele. Mesmo o homem habitando num paraíso, com condições físicas e ambientais sobrenaturais e eternas, em comunhão plena com Deus, quando foi tentado pelo diabo, tanto Eva quanto Adão pecaram e se viram nus. Todo mundo conhece essa história, não tem novidade, amém? Então eu quero que vocês leiam comigo Gênesis 3, versículos 7 e 11. Então, vamos lá? Os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus com a mão no bolso, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Muitas pessoas fazem aquele desenho do homem nu, com um monte de folha de figueira aqui embaixo, né, guardando a genitália, como se ele tivesse preocupado com isso. Não, queridos, aqui a palavra diz que o homem fez uma capa de folha de figueira e usou cintas para amarrar essa capa, não fez uma saia de folha de figueiras. Continuando. Roupas para o homem e a mulher, mas aí Deus falou: não, Adão, esse modelito não está bom. Bispo, mas o que isso tem a ver com a eternidade? Calma, nós vamos chegar lá, queridos, porque a Bíblia não tem pingo fora do i. Amém? Tudo tem que ser pensado muito bem, tudo tem um sentido. Então vamos lá. Aí Deus falou: Adão, esse modelito não está bom, não serve para você, não gostei, né, que roupa de palmeirense, não está bom não. Vamos mudar essa história, né? Vamos fazer preto e branco, colocar um vermelhinho aí no meio. E Deus, não se agradando do modelito de folhas de figueira que eles tinham feito, para proteger o homem e a mulher, que estavam nus, fez o quê? Fez o quê? Roupas de pele para eles. Amém? Lá em Gênesis 3:21 diz: e o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então, peraí, stop. Quero a participação de vocês agora, queridos. Quem pode me explicar o que é roupa de peles? Como que Deus fez essas roupas de peles? Quem pode me ajudar? Levanta a mão aí, quem quer explicar. Eu não estou ouvindo. Vem aqui na frente, vem, por favor. Você. Tem cara de cientista, isso? Com esse óculos na cabeça aí, pode vir, você aqui.
Então, o cientista que está ali, aquela senhora de corintiano, preto e branco ali, a senhora, isso mesmo, né? Pode vir também. Não tem um vermelhinho para colocar? Tinha que ser preto e branco. Puxa vida. Sobe aqui. Quem mais uma pessoa? Deixa eu ver. Você. Atenção, aula agora. Chamei 3 cientistas de Harvard. Entendeu? Compraram passagem e vieram direto para... Qual o seu nome? Fausto Silva. Muito bem. Fausto, explica o que houve a questão da pele, roupa de pele. Foi como Deus criou o mundo, ele já também viu que o sacrifício de Jesus. Então ele matou um animal para vestir um homem, assim como Jesus foi morto. Ele nos cobriu. Merece um salve de palmas? Vocês estão mudando. Cadê o óculos? Estava com cara de cientista, cara. Coloca aí. Não, é a cena, queridos. Tem que ter, não, você permanece aqui, homem de Deus, permanece aqui. Qual é o seu nome? Natalício. Natalício, muito bem. Isso serve para o Natal. Natalício, explica para mim o que houve aí com a questão da pele. Deus, né? Ele fez, igual ele falou, a minha resposta era a mesma. Ele pegou a pele do animal, né? Para colocar no homem, no Adão e na Eva. Bem, muito bem. Merece o salve de palmas ou não? Qual é o seu nome? Meg. Meg, muito bem. Explica pra gente. Quando Adão e Eva desobedeceram, houve um pecado. E a única forma de ter a remissão de pecado é através do derramamento de sangue. Então Deus precisou fazer um sacrifício animal para ter o perdão do pecado deles e cobrir. E aí ele aproveitou a pele para cobrir aquilo que os olhos deles foram abertos. Merece salve de palmas ou não? Pergunta. Para. Os 3, por favor. Mais juntinhos os 3 assim. Isso assim. Pergunta. Onde está escrito na Bíblia que Deus matou o animal? Por favor, procure. Onde está escrito na Bíblia que Deus matou o animal? Não. Eu tenho 3 cientistas, 3 tecnólogos, 3 teólogos que falaram a mesma coisa. Vocês bateram palma. Tem que ter prova, certo? Toda a parte de ciência tem que ter prova, né? Por favor, me provem. Vocês, cadê a Bíblia de vocês? Onde tem na Bíblia que Deus matou um animal? Vou perguntar mais uma coisa. O homem e a mulher estavam no jardim do Éden, que era um ambiente eterno, em santidade. Tem morte na santidade? Tem morte na eternidade? Agora vocês vão falar, ela está insistindo. Ela está insistindo. Agora, para insistir, tem que ter prova e mostrar na Bíblia. Se a Bíblia não mostra, não é. Ambiente santo, eterno, não tem morte. Porque se na eternidade eu matar um animal, não é eternidade. Se na eternidade um animal morrer, não é eternidade. Concorda ou sem concorda? Então, queridos, Deus não matou um animal. Vamos dar só palmas para eles. Mas vocês 3 estão errados. Atenção, queridos. Preste atenção. A partir de agora, vamos começar a vigília. Tivemos 3 provas que vocês aplaudiram. E nenhuma delas é fato real. Por favor, continue. Se alguém quiser procurar na Bíblia, comprovando eles, por favor, traga aqui. E os 3 também. Se você está revoltado comigo, não fique. Bispo, vou sair da igreja. Fui exposto na vigília.
nacionalmente. Não, pelo amor de Deus, foi uma brincadeira que nós temos aqui, por respeito, que eu também acreditava nisso, queridos. Amém? Eu também tinha a mesma opinião. E graças a Deus que a gente estuda a Bíblia. E quando você estuda a Bíblia, fala, cadê? Onde está? Não pode estar. Não pode estar. Porque não é verdade. Deus não fez isso. Amém? Então, preste atenção. A partir de agora, você vai começar a entender o sentido da eternidade. Amém? Então, o que aconteceu, queridos? Preste atenção. O homem e a mulher perderam o revestimento de glória que Deus tinha dado para eles. Quando o homem e a mulher pecaram, eles perderam o revestimento de glória que possuíam. E sem esse revestimento que os cobria e os protegiam, sentiram-se imediatamente despidos, pois não tinham mais a glória de Deus na vida deles. Mas, bispo, que glória é essa? Amém? E ao perderem o sentimento, olha como era antes, amém? Olha Adão e olha Eva, shine, brilhando, porque estavam na presença de Deus. Olha o que aconteceu com eles, dark, trevas, perderam a glória de Deus. Esta condição é de nudez espiritual. Quando o homem e a mulher pecaram, eles perderam o revestimento de glória que possuíam. E sem esse revestimento que os cobria e os protegia, sentiram-se imediatamente despidos, pois não tinham mais a glória de Deus na vida deles. Amém? Isso é muito sério. E sem esse revestimento, sua condição foi encontrar-se em trevas, como se estivessem apagados. Amém? Olha a imagem para você. Agora vamos meditar na palavra. Isso tem que ser comprovado na palavra. Mateus 6,22 diz: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo estará cheio de luz. Se porém os seus olhos forem maus, todo o teu corpo estará como? Em trevas. Portanto, se a luz que existe em você são trevas, que grandes trevas serão. Foi o que aconteceu com Adão, né? E o ser humano sem a glória de Deus na sua vida, ficou apagadão. E lá em Romanos 3,23, olha que aqui diz: pois todos pecaram e carecem do quê? Que eu, você, nós, eu, tu, eles, nós precisamos da glória de Deus. Fala, eu preciso do revestimento da glória de Deus. É o que diz aí, quem pecou, perdeu o revestimento, carece do revestimento. Está claro ou não? Tá, isso é bíblico ou não? Amém? Até aqui está indo. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais nesse assunto de glória, porque ele é interessante, né? Então, qual a condição original que havia no Jardim do Éden? O Jardim do Éden, mesmo que tivesse uma localização terrena, né, cheio de rios, um monte de coisa, ele se tratava de um grande portal, né? Pois permitia conexão terra-céu, e com isso o ser humano tinha acesso a Deus, e como consequência, sua condição de vida não era como nós vemos hoje. Amém? Fala, o homem, a mulher, não era como nós temos hoje. Está claro ou não? Só que, quando você vê um retrato de Adão e Eva, o que ele parece? Né? Parece com quem? Com aquele brilhante? Com aquela brilhante, brilhosa? Não, é um homem e uma mulher, normal. Então, a imagem que é transmitida hoje, religiosa, é deformada, queridos. Primeiro, fake da Bíblia. Da Bíblia não, do ser humano, da Bíblia está certa. Os seres humanos que erram. Primeiro fake, muitos imaginam Adão e Eva com um corpo parecido com o nosso, nus, com a mão no bolso, andando pelo jardim, e ainda tem uma serpente enrolada na árvore, oferecendo uma maçã para Eva. Queridos, primeiro, a serpente, ela se tornou sinuosa, assim, depois do pecado, não antes do pecado. Então essa imagem não tem nada a ver.
O homem e a mulher não eram apagados. Então, essa imagem não tem nada a ver. A árvore era diferente, porque era uma árvore que traria o conhecimento do bem e do mal. Não era nada disso. Então, cuidado com o que você está se alimentando. Cuidado com que aquilo que você recebe desde criança e não para meditar, não para refletir. O ambiente era eterno, o ambiente era santo e a condição era perfeita. O homem tem estrutura perfeita, o homem tinha uma beleza, uma condição perfeita e a glória de Deus estava sobre ele. Amém? E não essa imagem, você vê Adão e Eva ali costurando, vamos fazer uma saia, né? Vai fazer uma saia para poder sair no carnaval. Amém? Então, preste atenção. A proximidade deles a Deus fazia com que uma capa de glória os cobrisse. E a sua estrutura corpórea e aparência eram perfeitas e não decaídas, como no dia de hoje. Entenda, na eternidade não há morte, ou o fim de alguma coisa. Isso prova que a estrutura do corpo do ser humano, dos animais, das aves e também dos frutos das árvores, era completamente diferente de hoje, porque eles não se decompunham. Eu coloquei um exemplo aqui, queridos, você vai entender. Imagine a situação no Éden, do homem defecar, homem e mulher também, amém? Eles não defecavam, porque, o que é defecar? É expelir coisas ruins, expelir coisas que não prestam. Tinha alguma coisa que não prestava no paraíso? Tinha alguma coisa que não prestava na eternidade? Então eles defecavam? Que assunto chato, bispo. Não, é real, é real, para você ter ideia, que era diferente. A fruta era diferente, não tinha decomposição, não tinha bactérias no estômago para comer os alimentos e fazer a digestão. Não tinha, porque não tinha morte, não tinha destruição, não tinha decaimento, tudo era perfeito. Que silêncio é esse? É um silêncio de reflexão? Um silêncio de me ensinaram errado? Um silêncio de meu Deus, vou começar do zero? Está claro ou não? Era tudo diferente. Comece a imaginar a beleza de Deus. Comece a imaginar a perfeição de Deus e não confunda com aquilo que é o retrato que muitas pessoas mostram aqui na terra. Continuando. Então, o corpo do ser humano não era como o corpo de hoje, era um corpo de luz. Pois quando Deus criou o homem, preste atenção, Ele criou o mundo de luz. Qual foi o versículo 3? Haja trevas, haja homem apagado, haja mulher sem nada, é isso. Haja luz, a glória de Deus iluminou a eternidade. Na eternidade vai precisar de luz? O Apocalipse diz o quê? Que não precisa de luz, porque Deus é a própria luz. Amém? Então quando Deus falou, haja luz, haja glória nesse ambiente maravilhoso que eu criei. Amém? E Deus viu que a luz era boa e separação entre luz e trevas. E por isso, aquele chazinho de pimenta. E por tudo isso, o ser humano era revestido de luz, porque Deus é luz. 1 João 5, leia comigo. A mensagem que dele ouvimos e anunciamos a vocês é que Deus é, e não há nele treva nenhuma. Fala, Deus não está nas trevas, Ele é a própria luz. Fala, Deus é a própria luz. É muito importante essa definição, queridos. É muito importante essa consciência, porque ela vai produzir a correta definição de eternidade. Portanto, o ser humano nesse ambiente de luz, era revestido de luz. Amém? Glória a Deus, tem anjo nessa igreja. É anja, né? Olhem para lá. Querem tomar? É pimenta com canela. Então,
a criação de um ambiente de glória, que estamos nos aprofundando. Eu estou falando da eternidade, você não está percebendo. Eu estou falando da eternidade. Eternidade era um ambiente de glória. A palavra de Deus diz que Deus criou tudo bom, tudo perfeito. Portanto, não havia morte, nem decomposição, nem doença, nem dor, nem nada. Pense nisso. O pó da terra, do qual o próprio Deus cria o homem, estava em bênção, estava em harmonia com Deus, a ponto de Deus tomar esse barro e fazer um boneco e soprar nas suas narinas, e este se tornar um ser vivente, imagem e semelhança de Deus, conectado a Deus, a ponto de se relacionar com Ele de forma normal. Então, todo o ambiente de eternidade é perfeito, até o pó da terra andava em harmonia com Deus. Deus falou, gera um homem, e o pó obedeceu, e saiu o boneco homem, do homem saiu o boneco mulher, porque tudo era perfeito e harmônico, e totalmente obediente a Deus. Capítulo? É igual hoje, fala para a terra, terra, nasça um homem na terra, vai sair alguma coisa? Amém? Então, é importante, fala, era diferente, a eternidade é diferente da realidade de hoje, amém? Revestimento de glória. Deus criou o homem para ser igual a Cristo, seu irmão mais velho, amém? Façamos o homem a nossa imagem, vamos lá, Romanos 8:29, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conforme, fala, Deus me criou para ser a imagem de Cristo, amém? E quem é Cristo? Qual a imagem de Cristo? Colossenses 1:15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Então, Deus se apresenta ao mundo por Cristo, a imagem de Cristo, a perfeição, a santidade, a lisura, a conduta, a pureza de Cristo representa, demonstra Deus, amém? E Hebreus 1:13 diz, o Filho que é o resplendor da glória de Deus. Então, no versículo, o Senhor diz, nós devemos ser como imagem do Filho. E que é o Filho? O Filho, ele tem o resplendor de Deus. Jesus tem a glória de Deus, Jesus tem o brilho de Deus, Jesus tem a luz de Deus. Claro ou não, queridos? Se alguém não concorda, levante a mão e briga comigo, estou afim. Eu vim aqui hoje para discutir. Você está nervoso comigo? Não, então ela já está assim, bispo, por que você me chamou lá na frente? Sabe? Você está nervoso comigo? Não. Cadê o cientista? Está nervoso comigo? Jamais, glória a Deus. Ufa. Então, entenda, queridos. Como é a aparência de Cristo? Então, fizestes por um pouco, menor do que os anjos, e que Jesus foi coberto? De glória. Fala, Jesus foi coberto de glória, e eu sou parecido com Jesus, devo ser coberto de... Então, o que Adão e Eva eram cobertos? Está provado na Bíblia? Amém ou não? Ou invenção do bispo? Então aquela imagem do homem brilhando, da mulher shinando, é verdade? É! Contestação, levante a mão. Vocês aplaudiram aqueles 3 aqui, então eu não confio mais em vocês. Então, Jesus foi estruturado em glória, e no hebraico, a palavra glória é a palavra kavod. Queridos, guarda essa palavra, queridos. Procura viver essa palavra, o kavod de Deus na tua vida, amém? Mas a glória também representa revestimento. E quando você lê a palavra 1 Coríntios capítulo 15, você começa a entender mais que o Senhor está falando sobre revestimento. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne do ser humano, outra é dos animais,
outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, sem dúvida. Mas o que? Uma é a glória das celestiais. Então, uma é o tipo de revestimento dos celestiais e outro dos terrestres. Uma é a glória do sol, glória da lua, glória do planeta, glória das estrelas, e glória do Corinthians, e glória do São Paulo. Todo mundo tem glória, amém? Então, essa glória é o que? Revestimento, que cada um deveria ter. E assim, cadê? E assim foi a imagem de Jesus glorificada. Você lembra dessa passagem ou não? Amém? Mateus 17, 2. Vamos ler juntos? Jesus foi transfigurado diante deles, e o seu rosto brilhou mais do que o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Jesus mostrou aqui na terra a aparência celestial, a aparência eterna. Ele mostrou: vocês vão ver a minha glória, vocês vão ver como que vocês vão ficar. Amém ou não? Marcos fala com mais detalhe. E Jesus foi transfigurado diante deles, as suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavadeiro no mundo as podia alvejar. Perfeição é luz, perfeição é pureza, perfeição é brancura. Então o revestimento de glória é revestimento de pureza, perfeição, e aí os átomos não suportam e brilham extremamente. O que aconteceu com Moisés, queridos? O que aconteceu com Moisés? Da mesma forma, Moisés recebeu uma glória transitória, ao permanecer na presença de Deus, por 40 dias e 40 noites, e lá em 2 Coríntios 3, 7, diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés. Olha o que eu sublinhei aqui, queridos. Por quê? Porque a face de Moisés estava cheia de glória e brilhava. Se Moisés ficou 40 dias na presença de Deus, lá no Monte Sinai, e já saiu brilhando, imagina Adão e Eva, que moravam com Jesus, que conviviam com Jesus o tempo todo. Era brilho puro. Era glória pura, resplendor puro. Então o homem era diferente, perfeito e brilhava, tinha uma cobertura de glória, e essa cobertura era o seu revestimento. Então o homem ficar nu, a mulher ficar nua, não tem nada a ver com a genitália, queridos. Estavam um pouco se lixando para a genitália. Estavam preocupados com a glória que eles perderam. Silêncio. Percepção da nudez. Então voltemos ao versículo 3.10 para tratar a percepção de Adão quanto à sua nudez. Ele respondeu: eu te ouvi no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem te contou a você que estava nu? Amém? Então quando o homem peca, ele perde a glória que estava nele, ele perde esse revestimento, e a sensação que teve foi de ter perdido toda a proteção que ele tinha em seu corpo. A luz sumiu, a conexão com Deus foi cortada. Porque aquela glória representava conexão, aquela glória representava aliança, aquela glória representava a presença de Deus. Ele era cheio da glória, porque ele tinha a presença de Deus, não é porque ele brilhava, não é que ele tinha luz própria. A luz era reflexo, a luz era contato, a luz era por aproximação, de contágio. Anote aí, luz era por contágio. Isso, então Adão estava chocado com a imagem que ele estava agora enxergando de si mesmo. Caramba, cadê? Está faltando alguma coisa. Dancei. Naquela hora ele percebeu que tinha perdido a conexão com Deus.
Por isso, ele sentiu vergonha. Isso não tinha nada a ver com a genitália de ambos, mas com a condição de trevas, do pavoroso apagão, que houve no corpo deles, e por isso, se sentiram envergonhados, inseguros diante de Deus. Por isso que se esconderam. Pisamos na bola. Dançamos. Amém? Agora, vamos tratar aquele assunto, né? Não vou chamar os três agora, não, que agora vocês vão saber a resposta, né? Olha, ela está nervosa comigo ainda, até agora. Olhem por ela, intercessores, brincadeira aqui. Olha, nem olha para mim. Revestidos de roupa de pele. Vai fazer olha, está falando que vai fazer sentença, que vai na polícia quando sair daqui. Revestidos de roupa de pele. E diante dessa condição, chegamos ao tão desejado versículo 3.21. E agora, vocês vão entender muito bem. Gênesis 3.21, vamos ler juntos, queridos? O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. O homem e a mulher encontravam-se em trevas, na sua condição corpórea, e isso era uma condição de desgraça eterna, porque por si só, jamais voltariam à condição de que tinham antes da queda. E nesse momento, Deus opera com poder para produzir uma nova vestimenta para o homem e para a mulher. Que vestimenta é essa? Se não matou animal, bispo, me explica. Segundo o fake que as pessoas fazem da Bíblia, não é da Bíblia, mas segundo o fake do paraíso, Deus não matou um animal para vestir o ser humano. Existe uma teoria, acho que é melhor passar isso aqui, Cris. Deixa quieto isso aqui. Existe uma teoria muito difundida no meio cristão, de que a roupa de pele, de que Deus deu ao homem, foi um ato de misericórdia e cuidado, e para isso Deus fez o primeiro sacrifício, matando o animal, derramando seu sangue, e tirando sua pele para cobrir o ser humano, realizando assim o primeiro sacrifício, que representaria o sacrifício futuro de Cristo a favor dos homens. Mas onde está escrito isso na Bíblia? A Bíblia não menciona nada disso, trata-se de uma invenção, e na verdade é fake. Amém? Então, quando vocês verem essas fotinhos aí, olha, o homem com o animal, com a roupa de pele, mentira, tem nada a ver, né? Mas bispo, vai contar ou não? Então receba. O que Deus fez foi peles humanas. Deus vestiu o homem de pele como você está vestido de pele. O homem não tinha essa pele. É simples assim. É simples assim. As peles mencionadas em Gênesis 3:21 foram sim peles humanas, com carne e sangue, quer dizer, é o corpo agora. Deus formou um corpo, espera aí, você vai entender. Mas bispo, ele formou um corpo do pó da terra. Sim, o pó da terra foi antes, perfeito, puro, era química, de forma perfeita, que harmonizava com Deus. E agora esse corpo com pele? Esse corpo com pele, carne e sangue. O que é isso? Que Deus não tirou de ninguém, nem matou ninguém. Ele as fez no homem e na mulher. Isso nos leva a entender que Adão e Eva passaram por uma mudança completa em sua natureza e receberam corpos de pele, corpos corruptíveis. Qual de você tem corpo perfeito? Levanta a mão. Você não tem doença? Olha, levantou. Corpo perfeito? Corpo perfeito também o seu? Duas, puxa vida, uau. Não tem doença, não tem problema. Uau. Não fique nervoso comigo. Mais um, queridos. Eu estou um time aqui, já tem 3 querendo me matar. Alguém tem um corpo perfeito? Alguém vai ser eternamente eterno com esse corpo que você tem? Amém? Nem me lembra disso, queridos, que eu tinha cabelo.
Eu tinha bastante cabelo, e era lindo. Adorava meu cabelo, meus cachinhos. Amém? Então, para pensar, queridos. Se no ambiente eterno, o corpo era de glória, o corpo era perfeito, o corpo reluzia glória, por que esse corpo imperfeito agora? Por que essa construção que Deus fez no homem, com pele corruptível? Pare para pensar, porque isso é sério. Isso nos leva a entender que Adão e Eva passaram então por uma mudança. Legal. Porque agora, o homem era um ser mortal. E a sua estrutura tinha que permitir a morte. Que silêncio, queridos. Engraçado, hein? Primeiro, não tem ninguém dormindo. O assunto está incomodando. Espera aí, bispo. Deus fez um corpo para o homem morrer. Sim. Porque o homem recebeu uma sentença. Você vai morrer. Então Deus daria um corpo eterno. Se o homem morrer. Alô? Somebody home? Está começando a compreender? Bispo, agora estou entendendo. Porque essa tosse, porque perdeu o cabelo, está usando óculos. Sim, bispo. Coisa está pegando. Tem uma razão. Porque, entenda, queridos, o homem não era mais perfeito. O homem pisou na bola. E qual a sentença do homem? Certamente morrerás. E essa sentença tem que se cumprir. Tem que se cumprir. E aí o que aconteceu? A conclusão que chegamos, que podemos tirar disso tudo, é que o texto de Gênesis 3:21 não fala sobre a confecção de roupas de pele de um animal para Adão e Eva, mas sobre a substituição do revestimento dos seus corpos de luz incorruptível por corpos de pele, de carne e sangue corruptíveis. Então o sangue representa corrupção. Essa transição representa a queda do corpo de luz para o corpo natural, com a perda da pureza original. Então, vamos continuar, queridos. Toda a humanidade passa a receber esse revestimento dessa nova pele que Adão recebeu. Entenda, Deus revestiu Adão e Deus revestiu Eva. E quando nascesse o filho, Deus tinha que revestir de novo? Não. Esse filho nasceria de dentro da mulher, já com a cobertura da nova pele. E essa pessoa cresceria e teria um filho que seria coberto com pele e sairia, e até hoje está funcionando. Deus é perfeito ou não? Ele fez um, funcionou para todos. Está claro? Esse revestimento foi dado a Adão e Eva, mas passou para toda a humanidade, que nasceu nesse planeta, através da gestação dentro do corpo da mulher. Quando você olha aquele saco, né, que fica a criança, é uma coisa assim interessante, né, que a criança fica envolta num saco, protegida ali sendo montada, e quando sai, o saco sai, né? Sai a estrutura com cordão umbilical, né? Então, Deus é perfeito e essa constituição se multiplica, está na tua vida. Você está revestido de pele. Ele falou amém. Eu falaria, Senhor, misericórdia. Está claro? Então, até aqui entendemos um pouquinho, dois ambientes agora. O ambiente da eternidade, e agora um homem e uma mulher, que tinha uma estrutura que não podia estar mais na eternidade. Continuando. Com esse novo revestimento corruptível, guarde atenção, com esse novo revestimento corruptível que nós temos,
a nova estrutura de corpo do ser humano é sujeita a doença, dor, envelhecimento e morte. Então essa nova estrutura permite com que a palavra declarada acontecesse. Avalie a referência de Paulo. Pois assim também como a ressurreição dos mortos, semeia esse corpo em corrupção e ressuscita em incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Semeia-se em corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Amém? 1 Coríntios 15, 50. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Opa! Então agora vamos entender. Aquele corpo, aquele homem, agora Adão e Eva, formado agora sim, nessa imagem nossa, sua, ele não pode mais estar no ambiente eterno. Não pode mais estar no ambiente perfeito, não tem combinação, não tem condições, porque ele vai morrer. Porque ele vai se decompor, porque ele vai sofrer, porque ele vai sentir coisas que não é, na eternidade não existe. Amém? E com isso, eles ganharam uma casa nova. Sorteados no carnê do baú. Eles ganharam uma casa nova. Universo. O que é o universo? É uma bolha, queridos. Imagina a eternidade. Eternidade é uma coisa perfeita. Existe tempo na eternidade? Por favor. Existe tempo na eternidade? Não. Vou chamar os universitários aqui de novo. Olha, até fui embora, queridos. Puxa vida. Não faça isso. Não vá. Vou perguntar de novo. Existe tempo na eternidade? Existe. Existe tempo, queridos. Vocês precisam aprender tempo. Eu tenho uma... Anote aí todos, por favor. Vocês que estão anotando, os outros que estão assim. Anote aí. Tempo perfeito é uma vigília de não sei quando, né? Acho que março de 2023. Tempo perfeito. E lá eu explico como o tempo é perfeito e existe na eternidade. O tempo é para medir períodos. Na eternidade não tem fim. Você tem realizações. E realização tem tempo. E aqui, agora nesse novo habitat. E agora, qual a diferença do tempo nesse novo local? Tem um tempo para a mesma coisa. Porque o Sol, a Lua, né, o giro da Terra, marcam um tempo. O tempo é uma medida só. Não tem nada a ver com o final, é uma medida. Só que a diferença aqui é que o tempo mostra o fim. Este mundo que o homem ganhou é um mundo falível e fadado a terminar. Então não é o tempo o problema. O problema é o cronômetro regressivo. Silêncio. Silêncio. Adão e Eva passaram a habitar em nova dimensão, numa dimensão que suportaria esse corpo, numa dimensão que suportaria essa nova estrutura pecaminosa, porque é uma dimensão para dar tempo para o homem, para dar tempo para a mulher, antes que a sua destruição se consuma. Então o ambiente que nós estamos agora, é um ambiente temporário, para que haja uma reversão na tua situação. Mas bispo, isso eu sei, por isso que eu me converti, mas você entendeu ou não? De novo, novo tempo, novo ambiente, nova casa, só que essa casa não é definitiva. O universo temporal, Gênesis 23, 22, então o Senhor diz, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e é preciso impedir que ele estenda a mão, tome também da árvore da vida,
coma e vive eternamente. Por isso Deus o lançou fora do jardim do Éden, fora do ambiente eterno, para cultivar a terra da qual havia se tomado. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou os querubins para proteger o caminho de volta. Então o homem não podia mais estar naquele ambiente. Agora Deus criou um outro ambiente, falou: homem, se vira, e colocou você aqui. Chegamos à realidade. Chegamos a um momento real. A eternidade, ela continua. Só que nós estamos numa bolha. E essa bolha tem um propósito. Então, a primeira coisa, o ser humano, então o ser humano passou a estar numa nova dimensão, fora da dimensão ou amplitude da eternidade. Então, Deus é o criador do universo e do tempo. Então, existe uma explicação o bispo Agostinho, que o pessoal chama de Santo Agostinho, né, no século IV, mas ele consultou perfeitamente. Ele falou o seguinte: Deus não criou o mundo no tempo, mas Deus criou o mundo e o tempo. Amém? Portanto, ambos, o universo e o tempo, são criações divinas para atender aos objetivos de salvação do homem. O homem morreu, o homem pecou, o homem está sentenciado. Vamos preservá-lo por um tempo finito, para que ele possa ser resgatado. Olha o amor de Deus. Olha a intensidade da obra de Deus. E a condição de ser impedido de tornar a árvore da vida e participar da eternidade é demonstrada fisicamente pelo formato do universo. Então, eu não sei se vocês sabem, eu sou professor de física, gosto um pouquinho disso aqui. Então, esse universo, queridos, ele é uma bola. E o limite dele é a velocidade da luz. E nunca o ser humano, com qualquer máquina que tenha, pode chegar na velocidade da luz. Então, nunca vai conseguir ultrapassar, furar a bolha e chegar do outro lado. Então, o homem está cerceado, cercado, impedido e limitado dentro dessa bolha. Claro não? Portanto, é impossível naturalmente ultrapassar suas barreiras de luz, essa barreira de luz, né, para chegar do outro lado. Então, além de o universo ser limitado, o universo temporal foi amaldiçoado. Guarde isso, queridos. Tudo que estou falando é muito importante para você. Hoje é uma vigília para transformar a tua vida. Por isso Deus te preparou com 3 pregações antes. Comece a pensar diferente. E você vai chegar no final dessa vigília pensando diferente. Gênesis 3:17. E Adão disse: por ter dado ouvido à voz da mulher, maridos. Sumiram os maridos daqui? A mulher vai deixar. Por ter dado ouvido à voz da mulher, e comi da árvore que eu havia ordenado que não comesse, repita comigo: maldita é a terra por tua causa. O que é maldita? Imprestável, não serve mais. Então essa bolha, esse ambiente que foi gerado agora, ele tem que acabar. Ele não presta, ele é maldito. Culpa do homem. Amém? Isso significa que ele se tornou imprestável, irrecuperável, falido, a destruição. Então, outra coisa. Então, estou falando agora sobre ambiente natural, queridos. Tá? Então, o ambiente natural é fechado, o ambiente natural é sentenciado, é amaldiçoado, que é esse universo é amaldiçoado, esse universo é fechado, e esse universo, ele tem uma variável chamada tempo. Amém? Que na eternidade também tem. Mas qual a diferença? A variável tempo passou a ser uma determinante do fim desse universo. Então, Deus tinha estabelecido medidores de espaço e tempo na criação do universo. Então, Deus criou os luzeiros, né, o sol, a lua, para poder ajudar o homem a contar tempo. Contar tempo é uma medida, como tem o metro, tem o quilômetro, tem o decâmetro, tem o tempo, é uma medida, uma forma de medir, tem nada a ver. Só que agora, aqui nesse ambiente, ele foi acionado como um cronômetro que retrocede.
um cronômetro que vai levar ao final. Qual a comparação do universo? Efemeridade do universo. Imagine esse universo criado como se fosse uma bolha de sabão. É exatamente o universo que nós temos, né? E por um momento ele é um ambiente limitante, mas não subsiste em si mesmo. Não sei se você percebeu, queridos, vocês que gostam de ciência, gostam de estudar, o mundo, a Terra está em constante risco de acabar. Quem percebeu isso? Basta um cometa, basta o Corinthians perder mais uma vez e ir para a segunda divisão, os corintianos vão acabar com a Terra. Basta, né, acontecer uma bomba, poxa, né, quantas bombas atômicas tem no planeta? Dá para destruir 50 vezes. O risco é iminente constantemente. Mas é como se você estivesse numa bolha de sabão. Ela pode explodir a qualquer hora e deixar de existir. Está claro não, querido? Estou tentando, daqui um pensamento que Deus me deu, para mostrar uma realidade. Nós corremos risco constante. Você vai atravessar a rua, não sabe o que vai acontecer. Você acorda, não sabe se vai topar com a sogra, não esquece. Não sabe se você vai bater, cair na escada, se você vai escorregar no banheiro tomando banho, se você vai, quer dizer, o risco é constante. Pode acabar a qualquer hora. Amém? A eternidade pode ser estendida, porque é real, absoluta, e nela o tempo funciona como para estabelecer propósito, medida. No nosso universo, que é temporal, parcial e etéreo, o tempo também passa a ser um determinante de condição de existência. Você vai existir até quando? Somente conseguimos entender quando imaginamos o universo suspenso na eternidade com algo que tem um propósito para cumprir. Então, Deus, na eternidade, criou uma bolha, colocou o homem dentro e falou: se vira, negou. O problema agora é teu, tá bom? Portanto, nós estamos numa contagem regressiva. Bispo, eu vou perguntar para, quantos anos você tem, David? 69 anos. 69 anos o David tem. Então, vamos imaginar, agora essa é a realidade dele. Tenho 69 anos, bispo. Não. Deus estabeleceu que você vai viver 120 anos. Você tem o quê? Menos 69. Portanto, faltam, quanto, queridos? Faltam 51 anos. Então, é isso que Deus quer que nós possamos avaliar. Não festeje, mas avalie. E valorize o tempo que você tem. Valorize, porque o tempo não é eterno. Que a bolha não é eterna. E esse corpo que Deus fez não é eterno. Você sabe muito bem disso. A reflexão tem que ser outra. Nossa forma de pensar tem que ser outra. Nossa forma de existir tem que ser outra. E nossa forma de assistir a vigília tem que ser outro. Alguém tem um elástico aí? Uma pedrinha? Então, o tempo que serve para controlar os eventos, agora passa a demonstrar o prazo para o nosso fim, no ambiente do universo, onde a única certeza que temos é que tudo o que existe nessa dimensão universal precisa acabar. Vou falar de novo, Cristo. Precisa acabar. Mas, bispo, isso é heresia, como é que o senhor fala isso? Jesus, eu vou orar, bispo. Eu vou orar e não vai acabar. Eu vou orar e não vou morrer, bispo. Sou intercessor para não morrer. Continuando. A condição falível da terra trouxe dificuldades para a manutenção da vida natural do ser humano. Gênesis 4, então, 3:17. Em fadigas, você obterá dela o sustento durante os dias da sua vida. Quem que aqui, para ganhar dinheiro é fácil? Bispo, eu trabalho por hobby. Eu acordo meio-dia, vou no banco, retiro a grana,
vou dormir de novo, saio à noite para balada. É fácil? É fácil viver ou não? Não. Cumprir a palavra ou não? No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, não desanime. Quinto, nosso ser natural tem um tempo limitadíssimo para que possamos decidir em qual lugar vamos passar a eternidade. Opa, sentido. Agora tem a possibilidade da volta. Agora, o homem tem que despertar para entender que aquilo que ele perdeu, ele pode se resgatar, ele pode voltar. E essa é a razão do nosso viver, queridos. Esse é o sentido aqui, nós estamos aqui. Vamos acordar e mudar tudo. Eu estou aqui para voltar, não estou aqui para ficar. Quem está aqui para ficar? Alguém levantou a mão. Então fica. Eu vou. Vamos ver juntos. Gênesis 3:19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes à terra, pois ela fosse formado, porque tu és pó e morrerá. Amém? A condição de caída do homem, a condição das trevas, devido ao afastamento de Deus, levam à morte eterna. Então, queridos, preste atenção. Esse universo, essa bolha de sabão, que o homem está com a roupa que também degrada, derrete, acaba, que nos sustenta por algum tempo, é para tentar nos dar um tempo, porque daqui a pouco, quando essa roupa, ela sumir, ela não resistir mais, ficar cortado o cordão de prata, aí vai voltar o homem à condição original, que é a condição de trevas, que ele perdeu. O homem ficou trevas, e como trevas, ele não tem recuperação jamais. A segunda morte é o retorno à condição que o homem se colocou. O homem se colocou de forma corruptível para a morte eterna. Deus deu uma roupinha para segurá-lo durante algum tempo, queridos. Estão entendendo isso ou não? Estou vendo pessoas abrindo a boca, está com fome e tal. Mais importante, queridos, é você começar a entender o sentido disso. Isaías 59:2, a sua iniquidade faz separação entre você e Deus. Hebreus 12:14, sem santidade é impossível ver ao Senhor. Portanto, esse ambiente que nós estamos, com corpo corruptível, no ambiente corruptível, não tem ligação com Deus. Tá bom? Separação total. E o revestimento de pele do ser que o ser humano ganhou seria temporário, produzindo crescimento, mas também envelhecimento e morte, devido à sujeição às condições de um mundo que está condenado, e também pelo seu próprio comportamento, muitas vezes sugestionados pelo diabo e seus asseclas. Então a pessoa nasce, cresce, compra uma bolinha, né? Vira maduro, vai trabalhar, fica cansado, velho e morre. Andando, queridos, que nós temos que correr, o tempo urge. O homem é temporário e falível. A existência desse universo é para que se cumpra um grande propósito de Deus na vida do ser humano. Para que o homem, falido e sentenciado da morte eterna, fosse separado e tivesse um tempo, um prazo, para se arrepender dos seus maus caminhos e voltar-se a Deus por Jesus Cristo. Mas é exatamente no momento em que o ser humano se arrepende e reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, que um poderoso milagre acontece na vida da pessoa. Até então, queridos, preste atenção. A imagem que todo mundo tem é que eu vou ser bonzinho, aceitei Jesus, agora eu vou voltar para o céu. Eu vou ser salvo. Eu vou andar com Cristo. Não, você vai morrer. Bispo, está sendo muito duro, bispo. Não, estou sendo realista. O seu corpo foi sentenciado à morte. Então Jesus não veio ser um reformador do teu corpo natural. Está claro ou não, queridos? Então, peraí, não serve para nada a salvação? Vamos entender isso? Semente da vida eterna.
Qual a condição de nós voltarmos à vida eterna? Está aqui. 1 Coríntios 15, versículo 35 e 32. Mas alguém dirá: como que os mortos ressuscitam? E em que corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como um do trigo, de qualquer outra semente. Ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá o corpo como Ele quer dar a cada uma das sementes, dá o corpo apropriado. Então é o seguinte, queridos, esse corpo aqui, que vai morrer, ele é uma semente, ele é um invólucro para que se estabeleça uma semente dentro dele, para que essa semente, como esse brotinho aqui, ele nasça e possa alcançar o ambiente espiritual. Portanto, o segredo está aqui, queridos. Ser natural vai ser espiritual. 1 Coríntios 15, 45. O primeiro homem, Adão, se tornou alma vivente, mas o último Adão se tornou o quê? Espírito vivificante. Então Adão se tornou uma carne falível e mortal. Jesus veio a esse mundo não na mesma condição de Adão. Jesus veio trazer agora a proposta para o retorno à vida eterna. E qual a diferença do nascimento de Adão para o nascimento de Jesus? É que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. A semente do Espírito Santo foi colocado num corpo como esse. Só que a semente agora é santa, não é a semente do pecado, é uma semente santa. E esta semente, ela, trabalhada pelo Espírito Santo, vai produzir um ser puro para poder retornar ao mundo espiritual, para poder retornar à eternidade. Então não é o teu corpo que vai retornar à eternidade. Vamos continuar, queridos. Como foi o homem terreno, assim também são os demais, que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, Jesus Cristo, assim todos também serão celestiais. E assim como trouxemos imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Jesus Cristo veio ser modelo. Jesus Cristo veio ser a referência de retorno. Vamos continuar, queridos. Necessidade do novo nascimento. Agora sim, o sentido é estabelecido. João 3,37. Vamos ler comigo, queridos, de 3 a 7. Se alguém... Tem alguém acordado aqui, queridos? Você que está acordado, leia comigo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, não vai curtir a eternidade. Então qual o segredo para retornar à eternidade? Não é ter uma carne restaurada, não é que eu aceitei Jesus, não, é que eu nasci de novo. Eu nasci de novo. Porque essa carne vai morrer, mas espera aí, eu nasci de novo. Tem uma fonte viva dentro de mim. Vamos lá, o que é nascido da carne é carne, você é carne. Mas o que é nascido do Espírito é o quê? Fala, em mim nasceu um Espírito, e ele é eterno. Aleluia! O que não tinha condições, o que isso era derrota, o que era acabado. Espera aí, Jesus mostrou o modelo. O Espírito Santo, que trouxe a divina semente para Cristo, é o mesmo Espírito que coloca a divina semente em mim, em você, em você, em você. E agora, essa semente irradia para a vida eterna. Se prepare, queridos, a tua vida eterna está garantida. A tua eternidade está garantida, porque Cristo fez uma grande obra na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Ah, pessoal, agora acordei. Leia comigo, querido. O que é nascido da carne, é carne. O que é nascido do Espírito, é Espírito. Não fique admirado de eu dizer, vocês precisam nascer de novo. Porque se não nascer de novo,
vai morrer e acabar forever. Amém? João 1,12. Vamos ler juntos? A todos quanto receberam, Deus o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, entenda, a semente que está em você é uma semente de poder. Agora esse ser que está nascendo, esse ser espiritual, ele volta a ter poder, volta a ter glória, volta a ter unção, porque ele é eterno, e agora ele vai participar das condições eternas. Aleluia. Eu vou embora. Eu estou falando sobre a tua vida, estou falando sobre a obra de Deus na tua vida, e você, aleluia. Meu Deus, Senhor Jesus, tem misericórdia. Você está pulando, está alegre, está? Amém? Então, e agora? Como sementes espirituais, filhos de Deus, somos selados. Então o Espírito Santo de Deus, ele coloca a semente e sela, protege, para que você não faça besteira. A tua opção carnal, ela é impedida de interferir no Espírito. Que agora o Espírito Santo vai brigar com a tua carne. Fala, preciso parar de dar trabalho para o Espírito. Amém? Então, pelo Espírito Santo selou, para que sejamos preservados e preparados para o grande resgate. Então, queridos, aquele que começou a boa obra, vai completá-la. O Senhor está trabalhando na tua vida, está trabalhando no teu espírito, está formando consciência espiritual em você agora, para que se passe a valorizar mais o seu espírito, mais a semente santa, do que essa carne aí que só Deus pode ter misericórdia. Bispo, você viu o design? Você viu, minha? Dá licença, mano. Efésios 1:3. Nele também vocês, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo, da promessa. O Espírito é o penhor da sua herança, da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor de glória. Aleluia. Então ele colocou semente e está protegendo, bloqueando. A sua carne se levanta, os demônios se levantam, mas o teu espírito não toca. O teu espírito, aí o Espírito Santo traz você para a vigília, e começa a te formar, falar sobre o mundo espiritual na vigília, e começa a falar sobre a tua casa nova na vigília, e você está dormindo, está pensando na janta, está pensando no café, está pensando em outras coisas, e está desligado do propósito para essa vigília, do propósito para Deus na tua vida. Quer te acordar, para você sair da mesmice, e da carnalidade que reina na tua vida. É preciso mudança, metanoia. Nós não podemos pensar como seres carnais, porque isso já era. Amém ou não? Fala, eu preciso de uma metanoia. Para que essa semente do homem espiritual plantada em nosso corpo natural, selada e trabalhada pelo Espírito Santo, cresça e passe a ter acesso a Deus por Jesus Cristo. Então, de novo, agora o canal foi aberto. Agora o jardim do Éden foi reimplantado. Você aqui na terra, numa condição limitada, carnal, falível, você volta a ter acesso ao Pai, acesso a Deus. Você pode se comunicar com Deus, orar, chorar, interceder, porque o acesso foi restaurado. Amém ou não? Então comece a entender, você já está vivendo a eternidade, só falta ter consciência disso. Gente, e quando o corpo natural morrer, virar pó, cumprindo a profecia de Deus, o milagre do resgate se cumpre, se acontece. Leia Eclesiastes 12:7. Falei, esse corpo velho vai embora, mas o meu espírito volta a Deus. Quem vai voltar a Deus aqui? Levante a mão. Você não levantou a mão? Você não levantou a mão? Vem aqui, vou converter, aceitar Jesus, você vai voltar rapidinho. Está entendendo, queridos? A obra é poderosa.
Aleluia. Ah, tá, obrigado, queridos. O pessoal aqui me ama, viu? Pimenta malagueta, maravilhoso. Queridos, esse mundo precisa acabar. Precisa ou não? Não, bispo, precisa não, acaba não. Por mais difícil que possa parecer, é necessário que esse universo cesse como foi assim determinado. Nós temos que clamar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Isaías 34, 4 e 8. Todo o exército do céu se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho, todo o exército dos céus cairá como cai a folha da videira e a folha da figueira. Amém? E Apocalipse 21 diz: o primeiro céu e a primeira terra acabaram. E aí vem a pergunta, queridos: por que andas preocupado com o fim do mundo? Hoje, queridos, você liga a televisão, jornal, news, internéutica, não tem outro assunto. É o risco. Agora é o Trump, agora é o Biden, agora é o, né? É o Xi Jinping, agora, e aí, vai para cá, você vai, para que você está comendo a unha? Por que você está perdendo tempo com isso? Por que você está perdendo tempo com isso? Deixa isso para quem não tem Jesus. Eles têm que ficar preocupados. Hoje em dia as pessoas estão muito preocupadas, fazendo previsões, analisando os sinais, e a questão é a mesma: quando será o fim esse mundo vai acabar? Essa preocupação não é válida para nós cristãos. Ou então a obra que Deus fez na tua vida não valeu para nada. Não, bispo, mas os meus filhos não são teus filhos, são filhos de Deus. Como Ele te ama, Ele também ama os teus filhos. Ah, mas é minha família. Prega para eles e para de ficar reclamando. Vamos acordar. O tempo de salvar vidas, o tempo de resgatar pessoas e tirá-las do inferno, tirá-las da morte. Como? Levando-as para Jesus. Eu não vou pregar mais. Mateus 24, 36. A respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem anjos do céu, nem o filho, senão o Pai. Então, queridos, não se preocupe. Deus sabe a hora certa e Ele está preocupado com você. Vamos continuar. Então, pare de se preocupar e se comportar como aqueles que não conhecem os desígnios de Deus. Ai, bispo, está acabando. E agora, bispo, agora o cara lá o Kim Jong-un 1 ou 2, não sei se é Kim Jong-un ou Kim Jong-2, né? Ele falou que vai atacar uma bomba atômica da Coreia do Norte e Coreia do Leste para poder chegar nos Estados Unidos. E você está preocupado com isso? O que a tua preocupação vai adiantar? Não, eu vou interceder, bispo, eu vou fazer. Queridos, olha o teu vizinho, olha o teu filho, olha aquele que trabalha com você, que é bêbado. Comece a atuar como intercessor. Comece a interferir nessa terra que Deus te deu, no ambiente que Deus te deu, porque você se transformou agora num agente de Cristo nessa terra. Amém ou não? Amém? Então, você é salvo, seu nome está escrito no céu, você tem direito à vida eterna. O que está fazendo aqui? Bispo, eu estou quase dormindo. É isso que estou fazendo aqui. Estou quase dormindo, que eu estou chocado, bispo, que estou falando. Por mais difícil que possa ser, esse mundo tem que acabar. Foi para isso que Deus fez assim. Porque esse não é um ambiente que nos cabe, que nos suporta. Como dissemos, esse mundo está amaldiçoado. Pega isso para mim, por favor. Está amaldiçoado, rapidamente. Por favor. Urgente. Olha que esposa linda que eu tenho, queridos. Coisa mais fofa do mundo. Beijo, te amo. Amém. Então, porque esse ambiente é um ambiente que não nos cabe, que nos suporta, como dissemos, esse mundo está amaldiçoado e tem que acabar. Amém? Então, terminando, queridos, já estamos terminando já. E além do mais, a eternidade
é a única condição que nos cabe. E lá o tempo não tem mais vez. Por quê? Porque todos os seres espirituais são eternos. Você é um ser espiritual, então você já é eterno. Amém? Porque o nosso espírito não morre. Eclesiastes 12:7. O espírito vai voltar a Deus. Amém? E portanto, o único ambiente que nos cabe viver é a eternidade. Então, qual a diferença, queridos? A diferença é essa. Você define aqui na terra qual a eternidade que você vai viver. Vamos todos ficar em pé. Então, o tempo da terra, queridos, é para determinar qual a eternidade. Todos são eternos. Todo ser humano, o ímpio, o ladrão, o corintiano, todos são eternos, todos. O São Paulino, o palmeirense, né? Todos. Mas a questão toda é, em que parte da eternidade vão passar? No lago de fogo eterno ou no seio de Abraão? A escolha do nosso destino na eternidade, após a morte, é definido aqui na terra, e não há outro lugar a não ser aqui. Então todos conhecem a história do rico e do Lázaro. Então, o rico tinha muito dinheiro, bastou, curtiu, morreu, foi para o inferno. Lázaro era um mendigo, desvalorizado, morreu, foi para o seio de Abraão. E aí, houve o choro do mendigo, mas não tem mais volta. Quem não escolher certo, quem não aceitar Jesus, vai para o lago de fogo eterno, vai morrer a vida na eternidade, sofrendo nas mãos da desgraça. Amém, queridos? Então, é necessário ser sábio para guardar para o tempo do fim. No finalzinho, queridos, os que forem sábios resplandecerão com o fulgor do firmamento, e os que conduzirem muitos à justiça brilharão como as estrelas, sempre eternamente. Então, queridos, muito cuidado com as ciladas do maligno. Mateus 24:12. Porém, que ficar firme até o fim, esse era salvo, por quê? E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Qual o papel de Satanás, queridos? Dissimular a tua fé, tirar você do caminho da salvação. Como? Exatamente, fazendo que você possa valorizar o próprio corpo, seus anseios e desejos, o mundo e seus privilégios e as propostas indecentes do maligno. Satanás é ardiloso, é roubador. Amém? E o Senhor diz: sede sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que procura alguém para devorar. Não vai ser você. Amém ou não? Amém ou não? O inimigo vai desviar você. Não, bispo, eu comecei no espírito, mas agora estou me aperfeiçoando na carne, bispo. Filezão puro. Estou afinado. Não vou mais na vigília, né? Vou na escala de vez em quando, mas jogar na internet, curtir as baladas e falar mal dos outros é comigo mesmo. Começou na fé, começou como cristão, tinha valor para a obra, perdeu, foi roubado e não vai para onde deveria ir. Amém, queridos? Então, rapidinho, para terminar. Atitudes que nos preserva do mal. Primeiro, vamos ver juntos? Não amar a própria vida. Não amar a própria vida. Não, bispo, mas eu vou fazer, Calma. Quem cuida de você é o Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Se preserve, valorize, não vai ficar doente, não vai fazer besteira. Mas não faça do seu corpo o seu Deus. Não faça do seu perfil o seu Deus. Não faça da sua estrutura a sua condição de vida. Mas aquele que odeia a sua própria vida, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Não amar o mundo, não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Amém? Que no mundo há corrupção. E o terceiro ponto é santificação. Amém? Liberados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto de vocês colhem é para a santificação. Então, uma vida no Espírito, queridos,
O prazer dela está no Senhor. O prazer é buscar Deus de dia e de noite. E o Senhor, que agora tem direito sobre o teu espírito, Ele vai começar a construir a tua vida de uma forma diferente, não como você construiu carnalmente. Agora, Ele quer construir uma vida espiritualmente. E agora o teu resultado profissional, o teu resultado familiar, o teu resultado pessoal, vai ser dirigido, não pela condição errada, limitante, pecadora, mas pela sabedoria do Espírito, pela capacidade do Espírito, pelo poder do Espírito Santo, se você se voltar ao Espírito Santo. Senão, vai continuar uma vida na terra, com Espírito, mas servindo a Deus na carne. Mas fazendo as coisas da carne, chorando, limitando, berrando, Deus não ajuda, Deus não faz, você não deixa, porque você ainda está na carne, você vive a carne, vive o mundo, e não deixa o Espírito realizar uma grande obra na tua vida. Poder do Espírito, plano perfeito da Trindade. E aqui diz que o Senhor, Ele sabia que todos os homens iriam morrer, né? Estou sendo bem rápido agora para a gente terminar logo. E antes da fundação do mundo, o Senhor Jesus já predestinou tudo isso. Então todo esse plano de salvação, fazer essa bolha, preservar o homem, é plano perfeito de Deus. É o amor de Deus sobre a tua vida, para que você não se perca, para poder injetar nesse corpo o Espírito, e agora Ele tratar você, para que você possa voltar de forma perfeita, nas mãos de Cristo, amém? Porque Deus amou muito da maneira, que deu seu Filho, para que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna, amém? Esse plano chegou na tua vida? E Jesus fez a obra sacrificial, porque quando ainda éramos fracos, Cristo morreu por nós, amém? E somos justificados pelo sangue do Cordeiro. E lá em Hebreus diz, o sangue de Cristo é que nos dá exatamente a condição de purificar a nossa consciência, porque Jesus é a nossa vida eterna. Então se vestir de glória é se vestir de Jesus, amém? João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E lá em 1 João 5,20 diz, este é o verdadeiro Deus, é a vida eterna. Amém, queridos? Então, para terminar, estamos terminando já. 1 Coríntios 15:48. Como é o homem celestial? O homem celestial, o modelo é Cristo. Amém ou não? Amém ou não? Cristo é ser o modelo de um ser celestial, de um ser espiritual. Como é o modelo do ser celestial? Assim também são todos nós, perdão, queridos, todos nós celestiais. Assim como trouxemos a imagem do homem terreno, também traremos a imagem do homem celestial. E versículo 52. E nós seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então o que está esperando para você? Amém? Aqui está, queridos. Nova vestimenta de glória. O que Adão perdeu, o que Adão de repente se viu nu, esta roupa que ele perdeu é a tua roupa a partir de agora. Deus está preparando uma roupa nova. 1 Coríntios 5:1. Sabemos se a nossa casa terrestre, desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna nos céus. Então, em nome de Jesus, fala, Senhor, a minha morada nos céus é garantida e é eterna em glória. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Por quê? Porque a partir de você ter sido salvo, preste atenção, queridos, você é coparticipante da natureza divina. Amém ou não? E lá em Filipenses 3:21 diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória.
Amém? Com Jesus nós trocamos de pele, nos vestimos de Jesus, Ele é a nossa cobertura espiritual, e o Espírito Santo está dentro de nós, portanto estamos cheios da glória de Deus, como diz lá em 2 Coríntios 3,18, somos transformados de glória em glória, na própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Amados, para encerrar, a obra que o Espírito Santo Deus deseja fazer em cada um de vocês, cada um de nós, é um aperfeiçoamento do nosso espírito, de glória em glória, porque nós já temos conexão com o mundo espiritual, nós temos uma garantia de participação do mundo espiritual, e o contato com Deus existe, é patente, é viável, basta praticar. E quanto mais você tem contato com Deus, mais a glória vai estar na tua vida já. E aí, essa glória começa a ter manifestações sobrenaturais. Isso mesmo, os levitas, por favor, me ajudem. Essa glória começa a manifestar na tua vida com situações sobrenaturais, é palavra de conhecimento, é palavra de sabedoria, é o dom da fé, são curas, são milagres que acontecem, porque não é mais você, é o poder de Deus na tua vida, é o poder da glória de Deus na tua vida, fluindo, libertando, abençoando, curando, operando nessa terra, a salvação das pessoas que são perdidas. Não perca tempo, viva espiritualmente, acorde para a eternidade, e viva a eternidade já, senão você vai morrer, vazio, frustrado e desenganado, amém? Porque o mundo inteiro, queridos, espera que o ser humano retorne, porque o mundo está falido por nossa causa, os animais estão devorando, matando, morrendo por nossa causa, a terra, as árvores, tudo perdeu. Então o que acontece, queridos? Há uma expectativa que a igreja acorde, há uma expectativa que nós sejamos espirituais, há uma expectativa. Você, o que você está fazendo para isso? E você, como está se movendo nisso? Vamos começar um. Então, queridos, como vamos viver na eternidade? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E, lá no finalzinho, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e será o Deus deles. Amém? E tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida, o vencedor dará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Eu quero que você, para terminar, reflita, queridos, você é cristão para quê? Jesus morreu na cruz, veio morrer a tua morte, com o sangue dele, comprou a tua vida, te deu acesso ao mundo espiritual, colocou o espírito dele dentro de você, e aí? Ai, bispo, estou com a dor aqui, estou com problema em casa, bispo, estou com dificuldade, sabe, financeira, poxa, mas que meleca, que vida melequenta, não mudou nada. Cristo morreu, te salvou, te deu o direito de vida eterna, te deu o vulcão do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que a glória de Moisés era evanescente, temporária, mas a glória que o Espírito promove na tua vida é eterna, é poderosa. Essa palavra, queridos, ela toda foi montada de oração. E hoje eu estava fazendo a revisão dela, que terminei ontem à noite, era 00:30,
E hoje eu usei só para fazer uma revisão nela. E quando eu fui fazer a revisão, eu não conseguia, queridos. Alguma coisa estava me incomodando, sabe? Sentia uma dor no espírito, alguma coisa assim. Eu estava estranho, não conseguia ler a palavra. Aí eu falei, vou dar uma disfarçada. Eu gosto de ouvir algumas palavras. Minha mente está ocupada com coisas espirituais. E eu peguei o meu celular, coloquei primeira palavra que tinha lá, falei, deixa eu ficar ouvindo aqui de bobeira. Quando eu coloquei aquela palavra, queridos, eu me espantei. Aquele pregador começou a falar da palavra, e da parte da palavra que eu estava errado. Ele começou a ministrar e ministrou 3 minutos só, acabou. E eu fiquei arrepiado, queridos, porque eu ouvi a voz de Deus corrigindo a pregação e ajustando para que eu trouxesse ela para você. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus presente, preocupado com você, porque Ele trouxe a palavra completa. Que Ele disse, essa palavra precisa ler 3 vezes, 5 vezes, porque tem muito segredo em cima dela, queridos. É muito forte, é uma coisa assim que, meu Deus, não tem igual. E olha o que aconteceu. Eu ministrei apenas uma parte da palavra. Olha o que Deus me deu. O mês que vem, essa palavra continua. E você vai aprender o que é eternidades. Vou falar sobre guerra celestial. Você não tem nem ideia. Em setembro, missão apostólica, que é a continuidade dessa palavra. Em outubro, batalha territorial. E em novembro, para encerrar, a noiva de Cristo e as bodas do Cordeiro. Aí você vai entender o plano de Deus na tua vida. Deus fala, Deus está atuando. Acorda, igreja, acorda, igreja. Eu ia até trazer os meus cadernos, queridos, vocês iam ficar espantados. E o que está escrito nos cadernos, está escrito aqui. Minha esposa sabe muito bem o tempo que eu passo de joelhos, com o caderninho do lado e uma caneta, para buscar, para ouvir, para viver a realidade do mundo espiritual. Por isso, nós já estamos encerrando, e eu quero que você feche seus olhos por um minuto. Reflita, que vida, meu Deus, que vida se está levando? Quais são as suas preocupações com a carne, com a comida, com a roupa? Tá bom, só que isso não pode te consumir, isso não pode te limitar, isso não pode ser suficiente. Não, os teus valores têm que ser diferentes. Louvor no Espírito. E eu quero que a primeira coisa que você tem que fazer hoje é começar a primeira coisa que eu quero que você faça hoje, queridos, é você conversar com o Espírito Santo e falar: Senhor, me perdoa, eu não estou valorizando o que o Senhor fez e nem faz. Eu estou muito preocupado com este mundo, com a minha vida neste mundo. E você que entendeu a palavra, ou sabe, se encaixou nela, é preciso uma revisão, para que o Espírito atue, para que a conexão seja estabelecida, para que Deus opere na tua vida, porque, querido, você vai entender, você é um missionário.
Deus quer te usar, porque foi para isso que Ele te salvou. Porque você é filho, você tem poder de filho, e a glória de Deus está dentro de você. O que você faz com ela? Despreza como Adão? Desvaloriza como Adão? Então não sinto a presença do Espírito, tenho preguiça de orar, estou cansado, estou doente. Está amarrado. Você é eterno, tem poder e glória. Que tal mudar a história? Que tal mudar a tua história? E você viver a eternidade já. Não é quando morrer, que você já morreu. Se batizou, já morreu. Ou não? Antônio, o que você acha? Quem se batizou aqui? Então você é um morto-vivo, queridos. Você é um morto-vivo. Então quer morrer de novo? Morre. Mas eu já morri. Agora viva a vida do Espírito. Viva a vida nova. Viva a vida eterna. Viva com poder. 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 Porque essa é a vida. A eternidade tem poder sobre o mundo natural. E você tem que trazer essa glória do mundo, da eternidade, para a terra. Quem quer viver isso? 3 pessoas, 4 pessoas, glória a Deus. Sai do lugar, vem aqui na frente. Mas só quem quer ser transformado, mas só quem quer viver a partir de hoje, repensando sua vida, para se entender, em primeiro lugar, queridos, o quão importante é conhecer a Bíblia, para nós não errarmos nas nossas deduções, não errarmos nas nossas conclusões, e não errarmos nas nossas decisões pessoais, porque às vezes quem está tomando decisão na tua vida é a tua carne. Feche seus olhos, não olhe para mim. Quem está tomando decisão na tua vida é a tua carne. Tua carne tem fome, tua carne quer vestir, tua carne quer ficar bonitinha, tua carne quer, tudo bem. Mas primeiro lugar, busque o reino de Deus. Você já tem direito, um preço já foi pago. Ele morreu a tua morte e te deu vida plena. Você tem direito à vida plena, com poder, com glória, com unção, com milagres e maravilhas. Já, é só querer, porque você é um ser espiritual, comprado por alto preço, e a glória de Deus está na tua vida. Tu és bem-vindo, este é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Joga fora as suas manhas, joga fora as suas manias, seus choros, teu jeitinho, joga fora, serve pra nada. Leia mais a Bíblia, estude mais a palavra de Deus, e se aprofunde, para que o teu espírito resista, para que teu espírito permaneça firme. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Toca, Espírito Santo.
Toca, Espírito de Deus. Tu és bem-vindo, esse é o teu lar. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar. Yeshua, daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Feche teus olhos. Coloca tua mão no teu coração, com os olhos fechados. O coração é a sede dos sentimentos. E muitas vezes você anda muito sentimental, desejando o que os outros têm. Porque o mundo, ele cria ilusões. Olha o carro, olha a casa, olha a aparência. Você vai ser fitness, você vai ser musculoso, você vai ser belo, você vai ser isso. Querido, é isso que o diabo faz. Querer tirar a tua identidade espiritual e colocar uma identidade carnal. O teu desejo é o que os outros têm. Teu desejo é fazer o que os outros fazem. Teu desejo não é. O teu ouvido é para ouvir a voz do Espírito Santo. O teu ouvido, teu coração é para que o Espírito Santo de Deus tenha domínio. Controle os seus sentimentos, controle os teus desejos, os teus anseios. Talvez o Espírito Santo te prive de alguma coisa por um tempo, para você aprender a ter equilíbrio e domínio próprio. Mas o que resultar disso, você vai ter muitas vezes mais em alegria e vitória e realização espiritual. Cuidado com a tua carne, cuidado com os teus desejos, cuidado com a tua forma de ser, que está muito natural e pouco espiritual. Começou no espírito e está se aperfeiçoando na carne. A partir de hoje, se arrependa e faça um voto de dedicação. Orar no mínimo 1 hora por dia, para ouvir. Ore para ouvir. Você precisa aprender a ouvir o Espírito Santo, porque quando você começar a ouvir o Espírito Santo, é porque o caminho do paraíso retornou. O caminho da eternidade está agora aberto. Por isso, vamos chamar o Espírito Santo. Peça para que o Espírito tenha direito. Você recebeu mês passado a ministração Ser Cheio do Espírito. O que ela produziu na tua vida, queridos. Cuidado para você não desprezar as sementes que você está recebendo. Cuidado para você não jogar fora toda a porção que Deus está te dando. Você ou recebe uma palavra dessa, daqui a pouco esquece. Você recebe palavras e palavras e palavras e palavras e não lembra de nenhuma, não pratica nenhuma. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem Não faça isso só por inundar, meu encher esse Não faça isso só por lugar. cantar. É o desejo Mas faça isso como verdade na tua vida. Espírito Santo, sem ti eu não sou nada. Espírito Santo, sem ti eu sou um saco velho, uma carne apodrecendo, valores falíveis. Eu não quero mais perder tempo. Espírito Santo, eu não quero mais perder tempo. Me ensina, me corrige, me exorta, me ajusta, me aperfeiçoa, me leva à presença de Deus. Espírito Santo, me leva à presença de Deus. Sermos inundados por
Ore comigo, fala: Senhor Jesus, eu reconheço o valor da tua obra na cruz. Eu reconheço a dimensão do teu amor por mim. Eu reconheço que o Senhor me resgatou do império das trevas e já me transportou para o teu império. Eu sou um cidadão dos céus, e a eternidade é o ambiente que eu já estou vivendo contigo, Espírito Santo, porque Jesus Cristo é a capa de glória que reveste a minha vida, e o Espírito Santo é o brilho, é a luz que faz com que Cristo seja glorificado, revelado através da minha vida. E eu vou, Senhor, valorizar a obra do Senhor no meu espírito, e a partir de hoje a minha vida muda. A partir de hoje as minhas atitudes mudam, porque eu vou valorizar a obra do Senhor no meu espírito. Feche teus olhos, feche teus olhos. A tua vida a partir de hoje, a partir dessa palavra, nunca mais será a mesma. Há uma direção para você. Deus despertou o teu espírito, e você vai começar a se enxergar como cidadão dos céus, vai começar a se enxergar como alguém que tem direito à vida plena, à vida eterna, já, e vai realizar coisas inauditas nessa terra. Vai haver coisas sobrenaturais acontecendo na tua vida, e eu te envio para esse novo tempo, eu te envio para essa nova realidade, eu te envio para essa metamorfose, metanoia. Te envio para viver em novidade de vida. Te envio para viver em novidade de vida, porque as coisas velhas já se passaram, e a partir de hoje tudo se fez novo. E como sacerdote e servo do Deus vivo, eu declaro a cobertura da glória de Deus, o cavode de Deus está sobre a tua vida, e grandes milagres e maravilhas vão acontecer. Então viva essa plenitude, viva esse poder, e viva a condição de vitória na tua vida a partir de hoje. Como servo e sacerdote, eu te envio e te abençoo, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Dê um abraço ao teu lado e fala: nós somos cidadãos dos céus.